Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Ilquias e sou professor da disciplina MIC, Metodologia da Iniciação Científica. Essa é a primeira aula da nossa disciplina e diz respeito à primeira unidade, Introdução à Metodologia Científica. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a Ele que Ele nos auxilie na assimilação desse conhecimento que nós vamos compartilhar aqui agora. E o nosso desejo aqui do Brasil é que os irmãos aí em Angola, os irmãos do Instituto João Calvino, sejam muitíssimo abençoados através dessa disciplina. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é incomparável, o Senhor é santo, o Senhor é justo e perfeito. Ó Deus, neste momento, ó Deus, queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa tarefa, ó Deus, de nos aprofundarmos, ó Deus, nos estudos, nos ensinos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, obreiros melhores, para que possamos servir ao Senhor de uma maneira melhor, para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, ó Deus. Abençoe, Deus, eu como professor dessa disciplina, abençoe, Deus, cada um dos alunos. Que este conteúdo, Deus, seja bênção na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos começar essa aula de introdução aí à metodologia científica, pensando um pouco a respeito do porquê estudar metodologia, qual a importância de estudar metodologia diante do ensino da palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui, né? O foco desse curso é formar os alunos do Instituto João Calvino em teologia e preparar os nossos alunos para servirem no ministério, servirem na obra do Senhor no reino de Deus. Então, por que estudar metodologia científica? Primeiramente, porque metodologia tem a ver com método. Metodologia tem a ver com método. E o próprio método de Deus se revelar foi diferente na própria Escritura, na inspiração da própria Escritura. Por exemplo, se você pensar em Moisés como autor do Pentateuco, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés era um profeta, diz lá o texto de Números, que o Senhor falava com ele face a face. Havia um diferencial no relacionamento de Deus para com Moisés. Moisés era o profeta com quem Deus se comunicava. Os mandamentos, né, as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira foi escrita pelo próprio Deus, Moisés registrou assim, mas a segunda foi escrita por ele, tendo os mandamentos ditados pelo próprio Deus. Então o Senhor se comunicava com Moisés de uma forma diferente. Nós temos o registro de Samuel, por exemplo, e nós sabemos que o Senhor falou com Samuel através de sonhos, através de visões. No período dos juízes, nós temos aparições do anjo do Senhor, né, o enviado do Senhor. E já lá no Novo Testamento, nós temos a presença do Espírito Santo. Os nossos irmãos apóstolos do Novo Testamento escrevem inspirados pelo Espírito Santo. Eles fazem uso do Antigo Testamento para escreverem. Paulo, por exemplo, nas suas cartas, cita o Antigo Testamento. O autor aos Hebreus cita o Antigo Testamento. Os evangelhos, narrando a respeito de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João fazem citações do Antigo Testamento. Então nós temos aí métodos diferentes de inspiração da palavra de Deus para que ela fosse escrita e para que ela fosse comunicada às gerações. Então nós partimos deste princípio. O primeiro motivo pelo qual nós estudamos metodologia é porque a Bíblia foi escrita utilizando diferentes metodologias. Não apenas, né, utilizando diferentes pessoas, não apenas utilizando, Deus utilizou-se de diferentes pessoas que tinham funções diferentes, que tinham ocupações diferentes, mas a própria metodologia, a forma como Deus se comunicou no decorrer da história foi diferente, até a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. E a partir de Cristo nós temos ainda uma nova metodologia na transmissão e no ensino da palavra de Deus. Então, a importância de estudar metodologia se dá nisso. E também por causa do conhecimento. Nós colocamos aí na introdução da apostila, dessa primeira unidade, né, falando a respeito disso, que há diferentes tipos de conhecimento e nós vamos nos aprofundar nesse assunto na nossa próxima aula. Mas, como há diferentes tipos de conhecimento, são necessários diferentes tipos de metodologia também para se descobrir, para se aprimorar esse conhecimento. Um dos exemplos que nós trazemos aí é a própria pesquisa. É um exercício de estudo e aprendizado em primeiro lugar,
mas não deixa de ser um esforço para acrescentar algo ao mundo. Aqui a gente está diferenciando então a pesquisa acadêmica da pesquisa científica. Como eu falei, a pesquisa científica ela visa adquirir um conhecimento científico. Então, o objetivo dela é chegar a determinadas conclusões, né? Ela está buscando ir em uma direção, resolver um problema. A pesquisa acadêmica, ela busca dar conhecimento. O objetivo dela é dar conhecimento. Então, nisso ela se diferencia da pesquisa científica. Não é que a pesquisa científica não dê conhecimento e não quer dizer que a pesquisa acadêmica não chegue a resultado algum. As duas fazem isso. Mas há um foco, há um objetivo principal. O objetivo principal da pesquisa acadêmica é adquirir conhecimento, é ensinar algo, principalmente para quem está pesquisando, e é isso que a gente está buscando aqui. A pesquisa científica ela pode ser qualitativa, quando ela é mais subjetiva, quando ela se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, ou quantitativa, que aí é quando ela é objetiva, quando ela pesquisa dados, como eu falei, né? Por exemplo, se você tem uma pesquisa numa bactéria, num vírus, como o coronavírus, você está realizando uma pesquisa científica objetiva. Você tem ali um dado, você está examinando, analisando. Agora, quando você pesquisa como isso afetou a saúde mental das pessoas, é uma coisa mais subjetiva, porque você vai depender da pessoa te dizer o que ela sentiu, como foi a experiência para ela. Não deixa de ser uma pesquisa científica, mas é uma pesquisa científica qualitativa, porque ela é mais subjetiva. Enquanto a primeira, que eu citei, a questão dos dados, né, de você estudar a biologia ali do vírus, ela é quantitativa, porque você tem algo ali, um elemento para analisar. A pesquisa acadêmica, ela se baseia em estudos, em leituras, em livros, em material acadêmico, e por isso ela visa desenvolver um conhecimento diferente. Para que a gente realize uma boa pesquisa acadêmica, nós precisamos seguir alguns passos. O primeiro passo é a escolha do tema. Você parte da escolha do seu tema. Quando a gente vai pensar em fazer um trabalho acadêmico aqui na área da teologia, eu preciso decidir sobre o que vai ser meu trabalho. É sobre santificação, é sobre perseverança dos santos, é sobre predestinação. Qual que é o tema do meu trabalho? Qual que é o assunto do meu trabalho, né? Então, o primeiro passo é a escolha do tema. Isso é muitíssimo importante porque daí em diante eu vou poder definir qual vai ser a forma como eu vou trabalhar. Daí em diante eu vou poder selecionar quais livros eu vou utilizar para realizar o meu trabalho, para realizar a minha pesquisa acadêmica. Então eu preciso definir qual é o assunto. Primeira pergunta é essa. Qual é o tema? O que eu quero abordar? Sobre o que eu quero falar? O que eu vou dizer a respeito desse assunto? Eu vou conceituá-lo, eu vou apontar para uma coisa mais prática, porque é diferente também até essa coisa da abordagem que nós vamos dar ao nosso tema. Quando você pensa em tema, você tem essa visão macro, né? O meu tema é santificação, e precisa também de uma visão micro. Por quê? O que eu vou abordar dentro da santificação? Eu vou abordar o que é santificação, um conceito. Eu vou abordar como a santificação é aplicada na vida dos eleitos pelo Espírito Santo. Ou seja, o papel de Deus na santificação. Ou eu vou abordar qual que é o papel do cristão diante da doutrina da santificação. O que o cristão deve fazer, qual que é a responsabilidade do homem. Entende? Então, há abordagens diferentes quando eu trato do mesmo assunto que é a santificação. Ou o meu trabalho vai ser uma junção disso tudo. Eu vou começar do conceito, vou passar pelo papel de Deus e até chegar ao papel do homem nessa história de santificação. Então a gente precisa definir muito claro qual é o tema que nós vamos abordar, qual é o assunto que nós estamos tratando no nosso trabalho, na nossa pesquisa acadêmica. E, é claro, decidir qual abordagem a gente vai utilizar no sentido de pensar em quem é meu público-alvo, né? Tá aqui. É importante lembrar-se apenas de favorecer as temáticas mais modernas e relevantes para o interesse do público atual. Tá na apostila aí dos irmãos. É importante pensar em a quem eu estou me dirigindo quando eu escolho um assunto. Por exemplo, quando eu vou escolher o assunto para tratar no estudo bíblico da minha igreja, eu preciso pensar em quem é o meu público, quem são as minhas ovelhas. Não é que eu vou preparar a mensagem assim, aquele irmão ali está pecando em tal área, então eu vou preparar uma mensagem específica nessa área. Não é nisso. Mas dentro da palavra de Deus,
que é que nesse momento vai promover crescimento para o povo de Deus, crescimento para a igreja de Cristo, crescimento para o reino de Deus. Nós precisamos pensar nessas coisas e assim fazer a melhor escolha a respeito do assunto que nós queremos abordar numa pesquisa acadêmica, num trabalho acadêmico. Às vezes você já vai receber o assunto do seu professor. Às vezes o seu professor já vai te dar, olha, todo mundo tem que escrever uma redação a respeito do tema leitura dos evangelhos. E aí você precisa se desenvolver ali em torno daquele tema. O segundo passo numa pesquisa acadêmica, o primeiro passo é a escolha do tema. O segundo passo é a metodologia a ser utilizada no trabalho. A metodologia tem por função facilitar a comprovação das suas conclusões na pesquisa. Ou seja, o papel da metodologia é facilitar o trabalho do aluno, é facilitar o entendimento, a compreensão, a comprovação das conclusões realizadas na pesquisa. Por isso a escolha de uma metodologia, ela é muito importante, né? E aí eu falei, a gente tem metodologias que usam questionários, metodologias que usam pesquisas diferentes. Por exemplo, a gente vai tratar aqui da questão da pesquisa bibliográfica, né? Nós precisamos ali escolher, selecionar algum material para escrever a nossa pesquisa acadêmica. E quando a gente escreve essa pesquisa acadêmica, que também pode ser chamada de pesquisa bibliográfica, você vai ter ali um número diverso de livros, diversificado de livros. Você tem vários livros e você precisa decidir quais livros você vai utilizar. Uma metodologia talvez seria citar todas as obras que você pesquisou e você separar de uma forma especial ali as obras que você escolheu utilizar. Então, a metodologia tem a ver com isso. Em geral, as pesquisas acadêmicas, o método mais comum é a pesquisa bibliográfica. Como eu falei, você usar um livro ou vários livros e citá-los ali na fonte. Mas a inclusão de entrevistas, questionários, gráficos, análise aí de um certo período de tempo são sempre bem-vindas também numa pesquisa bibliográfica. O mais comum é essa uso de bibliografia mesmo, livros, obras, autores, citando-os ali. Pode ser que você faça uma pesquisa apenas de sumários, você não leia as obras em si, mas pelo sumário você diga, olha, tais e tais e tais e tais livros abordam esse assunto assim, assim, assado, entende? Então, isso tudo tem a ver com a metodologia que vai ser utilizada no trabalho. Quando a gente pensa em metodologia também, a gente vai falar da forma como você vai apresentar o trabalho mais à frente, porque isso precisa seguir algum tipo de regra, algum tipo de padrão, e a metodologia também aponta para isso. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica, todas as referências precisam ser colocadas para que não haja aí o plágio. Plágio é quando você se utiliza indevidamente das ideias ou das palavras de alguém sem referenciar de maneira adequada. Então, plágio é quando você se utiliza das ideias ou das palavras de alguém sem referenciar da maneira adequada. O que é isso? Eu vou citar a Bíblia, eu vou citar um texto bíblico. Eu preciso dizer de onde que eu tirei isso. De onde que eu tirei esse texto bíblico? Eu preciso colocar ali numa notinha de rodapé, se é um documento digitado que eu estou fazendo, ou se é um texto que eu estou escrevendo, eu preciso colocar lá, de acordo com a palavra de Deus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo tal, versículo tal. É necessário que isso seja referenciado de uma forma adequada, porque senão é apenas um plágio. Plágio seria uma cópia, eu pegar o versículo, colocar o versículo e não dizer e não citar de onde ele vem. Isso tudo é preocupação com relação à metodologia que nós estamos utilizando. A metodologia vai apontar também para essa forma e a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que a gente vai falar aqui mais adiante. Então, após escolher o meu tema, o primeiro passo é a escolha do tema, o segundo passo é a metodologia. Eu preciso me preocupar com que tipo de trabalho eu estou fazendo. Metodologias também diferentes vão ser adotadas. Por exemplo, se eu tenho que escrever uma redação, se o professor pede para você fazer um texto, produzir um texto, é diferente você fazer uma redação do que fazer um estudo de caso. Um estudo de caso, um estudo de um livro da Bíblia. Ou você preparar aí que seja uma pesquisa a respeito de um tema específico dentro de toda a palavra de Deus, como nós tivemos como atividade nessa disciplina, né? Você pegar um tema e utilizar diferentes textos bíblicos para abordar esse mesmo tema. Diferentes literaturas bíblicas também para abordar esse tema. Nós precisamos
pensar em metodologia quando nós estamos decidindo ali como é que nós vamos conduzir o nosso trabalho. Não é mais uma questão da abordagem. Eu já decidi, quando eu escolhi meu tema, primeiro passo, eu escolhi o tema, eu decidi o que desse tema eu vou abordar, essa questão relacionada à abordagem. O segundo passo tem a ver com a metodologia. Como eu vou apresentar esse trabalho? Como é que eu vou colocar ali as minhas conclusões? De que maneira eu vou fazer isso? Gráficos, pesquisa, como é que eu vou chegar aos resultados, né? Então, é isso que a metodologia auxilia. Lembra que o papel dela é facilitar o conhecimento do aluno. Terceiro passo, consultar as fontes. Para qualquer pesquisa, em especial acadêmica, é muito importante contar com informações confiáveis e respeitadas. Como eu falei, a pesquisa acadêmica ou pesquisa bibliográfica, ela depende inteiramente, 100%, das fontes. Ela depende de própria pesquisa científica. A pesquisa científica aprimora o conhecimento científico. O conhecimento científico é o tipo de conhecimento que é baseado na ciência, é baseado em experimento, em experiências, é baseado em você fazer ali alguma atividade, fazer alguma coisa que vá te levar a um determinado resultado, que vá te conduzir a um resultado. Você vai ter ali um exame laboratorial, você vai ter esse laboratório onde você vai ter algo ali que vai te gerar dados, e a partir desses dados você vai gerar um conhecimento então científico baseado em fatos. E há diferentes tipos de conhecimento. Como há diferentes tipos de conhecimento, faz-se necessário conhecer sobre metodologia. Todas as pesquisas acadêmicas, todo o trabalho acadêmico, ele demanda algum tipo de metodologia. E é sobre isso que nós queremos começar a pensar. Quando nós falamos em metodologia da iniciação científica, é o princípio, é o começo. Nós estamos começando um processo que vai se estender aí por toda a sua vida acadêmica, ou eu posso até dizer por toda a sua vida. O objetivo é continuar estudando, continuar lendo, continuar se interessando e a partir disso ir descobrindo novas coisas, descobrindo novas formas de, às vezes, fazer algo que nós comumente fazemos. Um exemplo disso, recentemente, algumas semanas dando estudo bíblico na igreja onde eu pastorei a Igreja Presbiteriana de Ribeirão das Neves, uma das cidades próximas a Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no Brasil. E eu disse aos irmãos da igreja que como nós temos diferentes tipos de literaturas na Bíblia, a nossa leitura também é diferente para cada tipo de literatura. Por exemplo, livros de Êxodo, Levítico, nós temos ali muita literatura legal, muita literatura que tem a ver com lei, com faça isso ou não faça isso. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Isso é um tipo de literatura legal. Ela exige uma leitura diferente. Paulo escreve cartas. Como é que você lê uma carta? Quando você recebe uma carta de um familiar, de alguém, você lê ela de uma vez. Você não vai parando ali. Nós temos, a nossa divisão nas Bíblias aí em capítulos, mas essas divisões elas não fazem parte de uma literatura que é do tipo de carta. Uma carta ela não tem divisão. Você quando escreve uma carta, você não escreve ela em seções separadas. Você usa parágrafos ali, usa coisas da escrita, mas ela é escrita como um todo. A mensagem dela é uma mensagem só. E por isso eu incentivei os irmãos que quando fizessem a leitura das cartas, por exemplo, de Paulo, a carta aos Hebreus, as cartas de Pedro, de João, que fizessem essa leitura de uma vez só, de uma maneira que eles pudessem entender o todo ali da situação. Os evangelhos são um tipo ainda diferente de literatura e buscam responder a pergunta de quem é Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João respondem a mesma pergunta: quem é Jesus? Cada um de uma forma diferente. Lucas está escrevendo para Teófilo, está tentando convencer um gentio da natureza de Jesus, sobre quem é Jesus, e ele vai escrever ali não só o livro de Lucas, mas também o livro de Atos, né? Então há uma também continuidade no trabalho de Lucas, é um trabalho científico, porque Lucas diz que ele pesquisou, ele foi atrás. No primeiro capítulo de Lucas nós vemos isso ali. Logo no início, Lucas já informa o seu leitor que, olha, eu fiz pesquisas, eu fui atrás de pessoas, eu perguntei, eu me interessei. Depois de labutar foi que eu escrevi esse livro para você, ó Teófilo. Então,
Nós temos Lucas nos informando isso, Marcos escreve num contexto mais gentílico, Marcos escreve com uma urgência de que o evangelho fosse propagado, por isso seu evangelho é mais curto. Mateus escreve para convencer um público judaico de que Jesus Cristo é o Messias prometido, Jesus Cristo era aquele que viria da parte de Deus para abençoar o seu povo. Então, com esse objetivo em mente, Mateus escreve, e por isso seu evangelho também é diferente. João vai se apropriar das próprias palavras de Jesus para responder essa grande pergunta: quem é Jesus? E aí João vai dizer, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, usando as próprias palavras de Jesus para responder essa grande pergunta: quem é Jesus? Como a Bíblia tem literatura diferente, escrita em contextos diferentes, para pessoas diferentes, públicos diferentes, metodologias diferentes foram utilizadas por esses autores, e nós precisamos considerar isso na leitura que nós fazemos. Por isso a importância de nós, enquanto líderes, nós enquanto obreiros, nós enquanto pessoas que compartilhamos da palavra de Deus, aprendermos a consultar materiais e materiais de confiança. É importante que quando a gente vai escrever sobre um tema teológico, nós utilizemos de pessoas que já sejam conhecidas teologicamente falando. No mundo da teologia nós temos aí muitos, por exemplo, reformadores. Quando você pensa em reformadores, nós temos diversos nomes, mas há principais: Calvino, Lutero. A gente precisa contar com materiais escritos que nós temos desses homens para formular ali as nossas ideias, para apresentar as nossas ideias, colocar aquilo que nós pensamos. Pensando nos puritanos, é necessário citar, por exemplo, John Owen, Jonathan Edwards, personagens que sejam conhecidos. Se você vai citar a Bíblia, se você está discutindo um assunto teológico, é necessário, é de extrema necessidade citar a Bíblia, porque ela é a fonte de maior confiança. Então, nós estamos trabalhando com material e nós precisamos consultar fontes adequadas, fontes que tornem o nosso trabalho melhor. O nosso trabalho precisa ser mais confiável, e ele é mais confiável à medida que nós utilizamos de fontes melhores. Então, primeiro passo é escolher o tema, o segundo passo é a metodologia, o terceiro passo é consulta as fontes. Nós precisamos consultar fontes que sejam melhores. O quarto passo diz respeito às normas. Como eu falei aqui na metodologia, você envolve isso aqui, e o quarto passo tem a ver com as normas. As normas técnicas têm que ser sempre respeitadas. Afinal, elas são partes da clareza e entendimento do trabalho acadêmico. Sempre que nós estamos fazendo trabalho, nós precisamos nos preocupar com as normas, seguir regras, né? Nós precisamos sempre seguir aí regrinhas de apresentação. Nós pretendemos aí, se Deus nos permitir, esse ano ainda preparar um guia metodológico para a produção de trabalhos acadêmicos no Instituto João Calvino, para os irmãos que quer tenham acesso a computadores, quer não, possam entregar os seus trabalhos dentro das normas adequadas ao Instituto. Aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, chama-se ABNT, tem essa sigla, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essa associação é quem determina em território nacional, em todo o Brasil, quais são as regras que devem ser seguidas na apresentação de trabalhos acadêmicos. E a gente se emprestou de algumas delas aí até para trazer uma orientação na apostila aí dos irmãos, porque isso tem a ver com a facilitação da leitura do seu trabalho. Então, quando alguém pegar o seu trabalho ali impresso ou escrito à mão para ler, há elementos que precisam ser utilizados para facilitar a leitura. Dentre eles, o papel, o tamanho da letra, utilização de fontes diferentes ou de formatos diferentes para os títulos. Os títulos precisam ser colocados em negritos ou numa escrita mais forte. Então, há adaptações que precisam ser feitas para que o seu trabalho seja mais facilmente lido, né? Ou lido de uma forma melhor. Isso tem a ver com as normas, que é o nosso quarto passo aí da pesquisa acadêmica, da pesquisa bibliográfica. O quinto passo é a redação. Depois que você decide a metodologia, a temática, é hora de começar a escrever o trabalho. A redação tem a ver com a própria escrita do trabalho. Os elementos pré-textuais que compõem o trabalho são capa, folha de rosto, resumo e sumário. Isso também tem a ver com as normas. O leitor pode optar também por incluir agradecimentos e outros elementos textuais aí no que diz respeito à pesquisa acadêmica. Já estamos pensando aqui num trabalho feito aí para ser entregue no Instituto João Calvino.
Nós estamos pensando num trabalho que vai ser entregue numa academia, no lugar onde você está sendo ensinado e você tem um ensino superior e agora você precisa corresponder a esse nível de ensino superior. Então, esse trabalho precisa ter capa, folha de rosto, um resumo e um sumário. Os elementos textuais comuns dos trabalhos acadêmicos são introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu vou fazer um texto, eu preciso ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu vou apresentar uma pesquisa, eu preciso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu vou apresentar gráficos, eu preciso ter introdução, o desenvolvimento, que seriam os gráficos em si, e uma conclusão. A que conclusão esses gráficos me levaram? A introdução é o elemento onde o aluno irá contextualizar o trabalho, explicando a importância, a relevância do mesmo e justificando a decisão da escolha, temática e metodologia. Então, na introdução eu justifico por que eu quero falar sobre santificação. Por que eu vou abordar o papel de Deus na santificação? É quando você vai dizer o porquê. Por que você está escrevendo esse trabalho? Por que esse tema é importante hoje para ser tratado na igreja? Qual que é a relevância disso? De que maneira isso será conduzido? O desenvolvimento é onde o trabalho é apresentado de fato. É onde você vai expor ali a sua análise, usar as citações, se é uma pesquisa bibliográfica, como nós temos falado aqui, né, um trabalho aí acadêmico, você apresenta as suas fontes, fulano diz isso, Calvino diz isso, John Owen diz isso, a Bíblia, Pedro escrevendo a sua primeira carta, Pedro escrevendo a sua segunda carta, em Malaquias, os profetas menores, nós temos diversas afirmações a respeito desse tema. Então, nesse momento do desenvolvimento, você vai trazer essas citações. O que você colheu de material, o que você tem a apresentar a respeito daquele determinado tema que você escolheu tratar. E por último, vem então a conclusão. E a conclusão é onde os dados apresentados no desenvolvimento, todas essas citações, tudo isso que você trouxe aí para a discussão do tema, serão analisados e você vai trazer uma resposta ou uma conclusão a partir deles. É quando você vai responder então as perguntas que você talvez tenha levantado na introdução. Né? Quando a gente está fazendo a introdução explicando o porquê do desenvolvimento de determinado tema, a gente costuma questionar algumas coisas. Por exemplo, a dúvida a ser respondida aqui no trabalho é como a santificação faz diferença na vida da igreja no século XXI. Como a santificação faz diferença na vida dos adolescentes da igreja. Como a santificação é uma doutrina essencial a ser ensinada para as crianças da igreja. E aí, na conclusão, a partir de todos os dados que eu trouxe no desenvolvimento, eu vou trazer a resposta para essa problematização que eu levantei na introdução. Na conclusão, eu trago a resposta para isso. E, por fim, os elementos pós-textuais são a referência bibliográfica. Quando você vai citar ali todas as obras que você utilizou no trabalho e eventuais anexos, que é o caso de quando você tem um questionário, você realizou ali para balizar, para sustentar, fundamentar melhor a sua pesquisa acadêmica, você tem um questionário, você tem um gráfico, então você coloca ali tudo como anexo. E é importante organizar todas essas coisas, porque as citações precisam estar ali claras, caso o leitor queira verificar. Você citou lá no seu trabalho que John Owen disse que a santificação é muito importante para o cristão. Mas onde que John Owen disse isso? Quando John Owen disse isso? Isso tudo tem a ver com as citações e está dentro aí das normas que a gente citou lá no 4º passo e no 5º passo, que é a redação. Quando você está redigindo o seu trabalho, quando você está escrevendo ele, é necessário se preocupar com todas essas coisas, a organização das coisas. Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer quando eu estou produzindo alguma coisa é já referenciar meu material no momento em que eu estou escrevendo, em que eu estou digitando. Eu não posso deixar para referenciar depois, porque se você deixa para referenciar depois, você vai ter um segundo trabalho de voltar ali em todas aquelas citações, se lembrar ou pesquisar onde é que estava, onde foi que eu encontrei isso, quem foi que disse isso. Então, enquanto eu estou escrevendo, eu já vou referenciando ali, já coloco uma notinha de rodapé, se é o documento de texto, né? Eu já coloco uma notinha de rodapé ali com o nome do livro, a editora, o ano, a página onde eu encontrei aquela citação, para que eu tenha facilidade ali na hora de fazer o último passo, que é a revisão do meu trabalho. Quando você conclui ali a escrita do seu trabalho, você tem então que fazer uma revisão. Fazer a revisão é checar se está tudo direitinho, a capa, se está dentro da norma, a folha de rosto está dentro da norma, introdução, desenvolvimento, conclusão, tem sentido,
se eu coloquei uma pergunta lá na introdução, né, uma problematização, eu respondi essa pergunta na conclusão, eu trouxe a resposta ali, ou eu trouxe algo que aponta o caminho para que a resposta seja solucionada, ou eu pontuei algo a respeito dela no sentido de não foi possível chegar a uma conclusão a respeito disso, disso e disso, porque é necessário que o nosso trabalho seja coerente, né? Que tenha ali todos esses elementos bem colocados, bem esclarecidos e que eles estejam linkados uns aos outros, né? Que não esteja nada solto no trabalho. Isso faz parte da revisão. E é necessário também um conhecimento linguístico para que a gente possa fazer uma revisão aí adequada da linguagem do nosso trabalho. Você escreve seu trabalho em português, você precisa aí utilizar-se das regras do português, vírgulas, acentuações de palavras, né? Você precisa ter ali um trabalho bem escrito, lembrando que o objetivo é sempre facilitar para o seu leitor. Quando a pessoa receber o seu trabalho, quando a pessoa ler o seu trabalho, ele precisa fazer ter uma coerência, ele precisa ser parte de um todo, ele precisa estar conectado de uma maneira adequada, ele precisa estar de acordo com aquilo a que ele está se propondo. Então, só para relembrar os 6 passos da pesquisa acadêmica bibliográfica: escolha do tema, metodologia, consulta às fontes, normas, redação e revisão. Escolha do tema, metodologia, consulta às fontes, normas, redação e revisão. Então, esses são 6 passos de uma pesquisa acadêmica. E aí eu falei, né, da questão das citações. Está aí na apostila de vocês também, na 5ª página, os irmãos podem conferir. Há diferentes tipos de citação. E no corpo do trabalho elas são apresentadas também de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho uma citação longa, eu vou ter que colocar essa citação, se é um texto digitado, recuada ali 4 centímetros de metodologia também, para que nós possamos passar esse tipo de conhecimento para a igreja, de forma que isso mude a prática da nossa leitura. E eu disse para os meus irmãos aqui na igreja que uma das coisas que acontece quando muitos cristãos vão ler a Bíblia, vão ter acesso a esse conteúdo da Bíblia, é cair no sono, né? É dormir. E aí é pela falta de escolher um local que seja bem iluminado, um local onde não tenha tanta interferência sonora, um local onde eles podem ali desfrutar daquele momento de comunhão com Deus, porque a Bíblia também é um livro sobrenatural. A Bíblia é a revelação especial de Deus para nós e nós precisamos crer nisso. Crendo nisso, nós fazemos da Bíblia uma leitura diferente. O momento em que nós lemos a palavra de Deus é um momento diferente. Isso passa tudo aí pela metodologia conforme ela foi escrita, que eu estou falando já desde o começo. Então, como há tipos diferentes de conhecimento, também há tipos diferentes de pesquisa. Eu já falei aqui sobre a pesquisa científica, que é a que gera o conhecimento científico. A pesquisa científica, ela é laboratorial. Ela depende de dados, ela depende do levantamento de dados. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa científica, eu preciso formular um questionário que vai me dar dados. Esses dados serão analisados, muitas vezes transformados em gráficos. Esses dados serão colhidos num certo período de tempo. Por exemplo, quando eu falo em pesquisa científica, uma das coisas que deve ser determinada é o tempo que essa pesquisa vai ocorrer. Por quê? As coisas mudam de um período para o outro. Se eu vou fazer uma pesquisa científica no inverno, ela será diferente, ou possivelmente obterá resultados diferentes de eu fazer essa mesma pesquisa científica no verão, ou de eu fazer essa mesma pesquisa científica na primavera, no outono. Eu faço uma pesquisa científica que leva aí 5 anos. 5 anos e então eu paro, anoto ali os meus resultados, faço uma análise e monto um gráfico. Agora, se eu começar essa pesquisa no momento em que eu finalizei ela e levar mais 5 anos para realizá-la, possivelmente eu teria um resultado diferente. Eu estou falando aqui de pesquisas, nós estamos imaginando aqui pesquisas que têm como dados pessoas. Por quê? Quando nós pensamos em ministério, quando nós pensamos em igreja, nós estamos lidando com palavra de Deus, com a Bíblia e com pessoas. Então, se eu vou fazer uma pesquisa de cunho social, uma pesquisa sociológica, eu vou lidar com pessoas, com o meu público-alvo ali da igreja, as pessoas mudam de um período para o outro. Eu posso fazer uma pesquisa entre adolescentes e descobrir que na juventude a minha pesquisa com esses mesmos adolescentes teria resultados completamente diferentes. Fato é que a pesquisa científica,
ela demanda um estudo laboratorial, um levantamento de dados, e esses dados, então, após serem analisados, geram um resultado, e esse resultado, então, vai gerar o meu conhecimento científico. Mas nós queremos focar na nossa matéria em tratar da pesquisa acadêmica. Como realizar uma pesquisa acadêmica, aqui considerando o nosso curso como um curso de ensino superior, e o foco aqui é acadêmico, a formação de obreiros e principalmente melhorando aí aquilo que nós temos no campo da teoria, né, dos nossos estudos, como a gente pode contribuir para isso. Pensando nisso, a pesquisa acadêmica, ela tem mais a ver com o assunto que você quer pesquisar, com o assunto pelo qual você se interessa. E para fazer isso, é necessário que a pessoa siga alguns passos que estão expostos aí na apostila, e nós vamos abordá-los um por um agora. Mas primeiro a gente precisa entender que pesquisa é um trabalho de investigação que o indivíduo realiza com a intenção de descobrir algo. Vou repetir essa definição porque ela é importante para nós daqui para frente. Uma pesquisa é um trabalho de investigação que o indivíduo realiza com a intenção de descobrir algo. Ninguém realiza uma pesquisa por realizar. Como eu falei aqui a respeito da pesquisa científica, o objetivo é você colher os resultados e a partir desses resultados você poder ter uma análise aí, promover alguma coisa que aponte em alguma direção. Você quer obter algo a partir daquilo. A pesquisa ela tem a ver com isso. O indivíduo ele quer descobrir algo. E quando a gente fala em pesquisa acadêmica, ela também quer descobrir algo através da teoria. O objetivo é desenvolver o conhecimento acadêmico, ou conhecimento aí pode até ser científico também. Nós vamos ver como trabalhar isso dentro da pesquisa acadêmica, mas a pesquisa acadêmica é centímetros à direita. Se eu tenho uma citação que é curta, ou seja, menos de 3 linhas, ela vai dentro do corpo do meu texto mesmo. Há 3 tipos básicos de citação: citação direta, indireta e citação de citação. A citação direta é aquela que transcreve palavras por palavras o que foi dito. Calvino disse em sua obra As Institutas, isso, isso, isso. Eu coloco ali exatamente o texto do jeito que está colocado lá nas Institutas. Eu repito cada palavra, vírgula, pontuação, tudo está exatamente igual. Isso é uma citação direta. Ela precisa ser referenciada com uma nota de rodapé se você está fazendo um texto acadêmico, um texto digitado, perdão, ou se você está fazendo um texto escrito à mão, você precisa dizer: Calvino disse nas Institutas, no livro tal, página tal. Preciso colocar essas informações também como parte do seu texto. Isso é uma citação direta, quando você repete cada palavra, cada detalhe, e ela precisa ser referenciada de uma forma correta. Todas as citações precisam dar referência de forma correta, ok? Vamos falar agora, focar nos tipos, então. Citação direta é que repete exatamente cada palavra. Citação indireta é quando você muda alguma coisa que não vai tirar o sentido. Mas, por exemplo, quando nós vamos citar as Confissões de Agostinho, ele é um livro que tem uma linguagem, mesmo que você leia a versão em português, é uma linguagem mais arcaica, é um português mais antigo, um português clássico. Então, há termos, há construções ali, há muitas construções, por exemplo, em voz passiva, a gente não tem um sujeito claro para o verbo, né? E isso é difícil de comunicar com o público atual, porque nós temos um português, não digo mais evoluído, mas um português diferente no contexto atual, no contexto em que nós vivemos hoje. Então, para fazer uma citação de Agostinho, muitas vezes você vai ter que transformar numa citação indireta. Agostinho disse, né? O meu coração não encontra descanso enquanto não repousar no Senhor. E aí a gente precisa colocar isso de uma forma como as pessoas vão entender. Uma citação indireta seria traduzir isso ou transformar isso em, por exemplo, Agostinho disse que o seu coração não descansava enquanto não estivesse repousando em Deus. Ponto. Eu estou fazendo uma citação indireta. Estou dizendo o que Agostinho disse, mas não com as palavras dele. Eu estou usando um novo vocabulário, uma nova forma de colocar ali a mesma coisa e dizer aquilo que ele disse. Isso é uma citação indireta. A gente tem citação direta, palavra por palavra, cada acento, cada pontuação ali no local. Citação indireta, quando eu mudo, não o sentido,
mas os termos utilizados, elementos utilizados. E a citação de citação é quando, por exemplo, eu leio lá nas Institutas que Calvino citou Agostinho ou algum outro pai da igreja que ele havia lido. Ele coloca ali. Então eu preciso dizer, né? Calvino citando fulano, se eu estou fazendo um trabalho escrito à mão. Se o meu trabalho é digitado, eu posso colocar a sigla APUD, que é uma sigla latina e significa citado por. Então Jerônimo citado por Calvino, Jerônimo APUD Calvino, e aí eu digo então o que Jerônimo disse e Calvino citou em sua obra. A referência, quando eu colocar na referência bibliográfica, vai ter que, a notinha de rodapé lá, eu falei, né? Vai ter que ter assim, Jerônimo APUD Calvino. Jerônimo que foi citado por Calvino, ok? E a referência das Institutas ali, que foi de onde eu tirei esse trabalho, essa citação, de onde eu tirei esse elemento que eu estou me apropriando aqui para incluir no meu trabalho. As citações podem ser colocadas no texto, no corpo do texto, como eu falei, principalmente se está fazendo um trabalho à mão e você não tem o recurso da nota de rodapé, né, que fica lá no final da página, então você precisa dizer de onde você está tirando aquela citação. Calvino, nas Institutas, volume tal, página tal, diz que, eu coloco aspas e cito aquilo que Calvino disse. Se a minha citação é uma citação longa, eu estou fazendo um trabalho à mão, eu preciso ali saltar uma linha e começar ela assim, recuada de alguma forma também, identificando que aquilo ali é uma citação longa. E as referências precisam conter autoria, considerando sobrenome, primeiro nome, segundo nome, sobrenome em maiúsculo, se é um trabalho digitado, título em negrito, se é um trabalho digitado. À mão, a gente pode ali reforçar ou usar uma cor diferente. Se você está usando a caneta para fazer seu trabalho, você utiliza uma cor diferente para marcar ali o título do trabalho. Edição, caso de publicação, data. E aí a gente tem um exemplo aí na apostila de vocês, para vocês saberem como uma referência bibliográfica deve ser feita, como você deve citar uma obra que você utilizou. E então a gente passa aí para algumas coisas que dizem respeito à apresentação do trabalho, como eu falei lá nas normas. Coisas que facilitam a leitura do trabalho por parte de quem está recebendo aquele trabalho. Se é um trabalho digitado, você pode procurar aí no seu editor de texto, né, onde você muda o tamanho da fonte, a letra deve ser tamanho 12, com espaçamento de 1,5 ou um espaçamento duplo entre as linhas, exceto no caso das citações longas. Quando as citações longas, que são aquelas que ocupam mais de 3 linhas, a fonte delas diminui, elas são colocadas uma letra menor e com o texto recuado, espaçamento simples entre elas. Papel, utilizar papel branco ou papel amarelado, reciclado, que facilita a leitura com a fonte escura. Você precisa escolher, você vai escrever um trabalho, a caneta à mão, tinta preta, de preferência, ou azul escura. Não utilizar tintas coloridas que podem atrapalhar a leitura, prejudicar a leitura. E é digitado, fonte escura também, fonte preta, num papel branco. Impressão, introdução, desenvolvimento e conclusão, bem como as referências, devem ser preferencialmente impressos frente e verso, né? E as margens aí da folha, se você está utilizando um computador para fazer o seu trabalho, você pode configurar. As margens esquerda e superior devem ter 3 centímetros e direita inferior 2 centímetros. Porque geralmente se faz aquela encadernação, né? Transforma ali num caderno esse trabalho acadêmico. Eu estou fazendo isso aqui diz respeito àquela espiral que é colocada ali na encadernação. Essa encadernação precisa de um espaço para ser feito. Por isso que a margem do lado esquerdo deve ser maior que a margem do lado direito. Então, as margens no lado esquerdo devem ter 3 centímetros e no lado direito 2 centímetros. Quando você vira a folha, se você está falando da impressão frente e verso, então o contrário, também as medidas são ao contrário. Aí no lado direito 3 centímetros, no lado esquerdo 2 centímetros. Ok? Numeração, é importante que seja numerado, para que quando você tem o sumário, a pessoa tenha facilidade de encontrar. Imagina, eu vou pegar as Institutas
e eu quero saber sobre santificação, o que Calvino diz sobre santificação. Sem o auxílio do sumário ali, para eu saber em que parte está a santificação, eu teria que ler os 4 volumes ali das Institutas, ou 3, ou 2, né, depende da forma como ela foi publicada. Eu vou ter que ler todos aqueles volumes em busca daquele momento específico em que Calvino tratou da doutrina da santificação. Então eu preciso numerar dessa numeração de páginas para que eu tenha facilidade de encontrar esses recursos. E a gente traz uma recomendação aqui para trabalhos escritos à mão. A recomendação quanto ao texto é de que não deixe linhas muito unidas e mantenha-se o constante espaço entre o texto e a margem. Então, observando essas coisas aí, nós tornamos o nosso trabalho mais fácil, mais agradável de leitura, e nós aproximamos-nos mais dos nossos leitores, né? Nós permitimos que o nosso trabalho seja mais acessível. Nós estamos apenas começando aqui a navegar no que diz respeito à metodologia, né, científica, da necessidade de termos uma metodologia, da necessidade de adotarmos métodos de pesquisa, métodos de estudo e até mesmo métodos de leitura, como a gente vai falar, né, a partir da terceira aula, por causa do conhecimento que a gente quer adquirir. Tudo tem um objetivo, tem uma finalidade. A metodologia visa facilitar isso, a apresentação das conclusões do nosso trabalho, a apresentação do nosso esforço, do nosso labor aí teológico, e a gente precisa utilizar de boas metodologias para aplicar até mesmo na vida cotidiana da igreja, como eu citei aqui meus exemplos para os irmãos. A gente precisa disso no nosso dia a dia como obreiro do reino, para literalmente facilitar o contato das pessoas com a palavra de Deus. Quando você estuda, se aprofunda nessas questões metodológicas, você tem caminhos mais simples para levar a igreja, para conduzir a igreja, para que ela tenha mais e mais contato, mais e mais facilidade em entender a palavra de Deus, em se dedicar ao estudo da palavra de Deus e a buscar a presença de Deus. É claro, sempre haverá empecilhos, sempre haverá barreiras, porque a comunicação passa por isso. A comunicação tem suas barreiras, tem seus empecilhos, mas a metodologia visa facilitar isso. Então nós estamos aqui começando a ver como é que essa metodologia pode ser aplicada no caso do trabalho acadêmico. Aí no trabalho acadêmico aqui que nós vamos entregar para o Instituto João Calvino, a gente precisa observar algumas coisas, consultar boas fontes, citar bons autores, né? Trabalhar aí para conhecer o melhor que nós pudermos da teologia, para que a gente possa também louvar e glorificar ao nosso Senhor ao fazermos esse estudo, ao termos esse preparo acadêmico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nosso desejo aqui é continuar abençoando os irmãos com esse conteúdo, viu? Forte abraço!